Olá pessoal, bem-vindos ao Coelho Report. Meu nome é Sérgio Coelho, sou analista CNPI e eu quero comentar com vocês sobre o que está acontecendo nos mercados e sobre macroeconomia. Bom, quem acompanha o Coelho Report viu que eu estou extremamente otimista com o mercado, porque nós estamos ainda em uma tendência de alta e mais otimista do que nunca. Por quê? Porque o mercado está em extreme fear. Eu compro medo e saio quando os investidores estão eufóricos, otimistas. Se a gente analisar o S&P 500, quem me acompanha aí desde o primeiro episódio, que vai fazer um mês que eu voltei aí a produzir conteúdo na internet, viu que eu mostrei a vocês que estamos em uma tendência de alta desde lá de 2022, ó. Essa aqui foi uma correção que aconteceu por conta da hiperinflação nos Estados Unidos em 2021 e 2022. Daí ele começou a tendência de alta, faz um pullback, faz outra perna de alta. Recua no próximo ponto de topo anterior, para numa região de suporte, vem fazer a movimentação do V e continua alta. Se a gente for analisar essa última correção aqui, ó, foi a correção das tarifas lá do Trump que aconteceu no começo do ano passado. Então, desde abril do ano passado, o mercado ele vinha subindo sem parar. Vocês acham mesmo que não ia acontecer um pullback mais agressivo agora, no começo deste ano de 2026, para poder mudar o sentimento de mercado, saindo aqui, ó, de euforia para medo, para depois que todo mundo ficar com medo, investidores varejo e institucionais, aí sim a gente retomar a tendência de alta, fazendo a movimentação do V e depois, ó, rompendo esse ponto de resistência para poder continuar a alta. Vocês acham mesmo que não ia acontecer isso? O mercado, ele não sobe reto para sempre. É como se fosse as ondas do mar, ó. Faz uma perna alta, volta, muda o sentimento para medo. Elimina todos os investidores emocionados que compram topo e vendem fundo e depois faz outra movimentação de alta. Volta, faz a movimentação do pullback mais agressivo. Elimina todos os compradores de topo e vendedores de fundo para depois continuar a alta. Isso se a gente tiver numa tendência macro a favor dos compradores. E estamos. Por quê? Porque a gente casa a macroeconomia. A economia norte-americana ainda não está em recessão. Nós estamos vendo, sim, processo de desaceleração econômica. É só a gente analisar o resultado do último PIB, que veio fraco, e o do payroll também, que veio muito fraco, mostrando que o mercado de trabalho norte-americano está, sim, em processo de desaceleração mesmo, mas ainda não estamos em recessão. E se não estamos em recessão, é preciso que fiquemos firmes e otimistas. Otimistas para a gente poder tomar decisões inteligentes e comprar esse medo aqui, ó, dos investidores varejo. Então, eu acredito que ele venha fazer um pullback mais agressivo na região aqui desses 6.150 do S&P 500, que dará um pullback aí de uns 10, 12%, que já é um pullback muito legal pro S&P 500, para depois a gente retomar a perna de alta. Então, ó, perna 1, próximo ponto bom de topo anterior é a região dos 6.150 e depois retomaremos a tendência de alta até a região da minha meta no S&P 500, que está aqui na região dos 9.500, 9.000 pontos, que dará um range aí para a gente poder trabalhar de 30 a 35%. Se a gente for analisar o gráfico do diário, se ele romper esse ponto aqui, ó, esse fundinho anterior aqui, fechando vermelho abaixo, cai mais. Já estamos em medo extremo, mas o fato de eu não estar firme em relação à finalização desse pullback é só porque esse VIX aqui não subiu ainda. Se o VIX estivesse ali na região dos 45, 50, aí sim eu cravaria a vocês que o pullback ele foi encerrado. Enquanto esse VIX não subir, eu ainda não ficarei assim muito confiante para poder cravar que o pullback se encerrou. Mas ele vai se encerrar e a tendência de alta voltará. Isso daí você pode ficar tranquilo. Então, no S&P 500 é isso. Próximo ponto de topo anterior, 6.150. Rompendo
esse fundinho anterior aqui, a gente vai cair mais. Essa queda aqui, na minha opinião, fará o VIX subir. Veremos. Nasdaq, mesma coisa, tendência de alta desde 2022, ó, correção da hiperinflação lá de 2021, 2022. Daí começou a tendência de alta, volta, faz pullback, faz outra perna de alta, volta, faz pullback, para aqui nesse ponto de topo anterior, que é ponto de resistência, volta, faz a movimentação do V e continua subindo. Portanto, o mercado estava subindo sem parar aqui, ó, desde abril do ano passado, que foi a correção das tarifas do Trump. Note que toda vez que o mercado ele vem fazer um pullback mais agressivo, em todas as correções, sempre existe e existirá um motivo para a mídia mesmo falar, enfiar na cabeça de vocês. No caso do que está acontecendo agora, nesse exato momento, é a guerra lá do Oriente Médio, né? O do ano passado foi a correção das tarifas do Trump. Ó, perna 1, pullback, vem parar nessa região aqui da Nasdaq do topo anterior, que é 22.200, que vai dar um pullback aí de uns 15%, né? Vamos ver aqui, ó. Isso, 14, 15%, para depois retomar, ó, a alta, fazendo a movimentação do V e confirmando a outra perna de alta que vai parar aqui na região dos 30, 32 mil, que também dará um range aí para a gente poder trabalhar de 30%. Se a gente for analisar o movimento do curto prazo, ó, ele já rompeu esse ponto aqui de fundinho anterior. Então, é muito provável que ele continuará, né, caindo até aqui essa região dos 22.200. Se ele fizer esse pullback, nós vamos comprar esse medo dos investidores varejo. E aí sim, de novo, o que vai acontecer? O VIX ele vai subir. Já o Dow Jones, eu estou comprado desde a semana passada, porque o Dow Jones, na minha opinião, ele já parou aqui na região do topo anterior. Ó. O topo anterior do Dow Jones é aqui na região dos 45.070. Ó, perna 1, volta, faz pullback, topo anterior, eu comprei aqui, e aí sim, ele está pronto aqui já para poder retomar a alta. Olha só que interessante. Geralmente, a Nasdaq, isso aqui foi o pregão de ontem, certo? Geralmente a Nasdaq ou o S&P 500 ele cai mais que o Dow Jones. Nessa correção, o Dow Jones caiu primeiro do que a Nasdaq e o S&P. Agora, olha que interessante o que está acontecendo. Ele está caindo menos agora, porque já atingiu ali o pullback de 10%, e aí a Nasdaq e o S&P 500 está caindo mais que o Dow. E esse movimento aqui é super normal. Super normal mesmo. Então é muito provável que nos próximos pregões a gente veja a Nasdaq ou o S&P 500 vir fazer uma correção mais agressiva e o Dow continuar ali nessa região que ele está, que já está no topo anterior, ou se não fazendo uma movimentação aí de lateralização para poder retomar a tendência de alta. Os pontos mais importantes agora é a gente mudar essa nossa visão de que quando está caindo é ruim, sendo que é nesses momentos de queda que nós construímos fortuna, que a gente ganha dinheiro. A gente ganha dinheiro comprando medo e vendendo euforia. Você não ganha dinheiro comprando euforia. A euforia é momento para você sair. Você não ganha dinheiro, por exemplo, comprando aqui no topo. Não, você tem que esperar o mercado corrigir, todo mundo ficar com medo para você poder comprar esse medo. Certo? Então, o que está acontecendo no mercado é isso. Podem ficar tranquilos que ainda estamos em tendência de alta. A economia norte-americana ainda não está em recessão. Estamos sim vendo sinais de desaceleração econômica, mas ainda não estamos em recessão. O que está acontecendo no mercado agora, nesse momento, é um pullback para ele poder retomar a tendência de alta. Falando sobre macroeconomia, esta semana foi bem vazia de indicadores econômicos lá nos Estados Unidos. O destaque para mim foi a divulgação do IPCA ontem, que mostrou aqui ó, que estamos em processo de desinflação, mas essa desinflação ela não está assim tão agressiva, o que é preocupante, porque a Selic ela ficou a 15% muito tempo. Isso acaba
prejudicando, né, a indústria, as empresas. Só que, o que pega aqui no Brasil, que eu até comentei na semana passada? O Banco Central ele está fazendo política monetária contracionista para poder tentar frear essa inflação. Mas o governo federal, através da política fiscal, continua fazendo uma política fiscal expansionista, ou seja, gastando como se não houvesse amanhã. É por isso que esse IPCA ele não está cedendo assim de uma forma tão agressiva. E então eu diria a vocês que nas próximas reuniões do Copom é muito provável que eles continuem cortando a Selic, mas esses cortes eles não vão ser assim tão agressivos. Para os cortes serem agressivos, é preciso que a gente veja esse IPCA caindo de uma forma assim mais forte. E não é ainda o que está acontecendo. Então é isso aqui. Fiquem tranquilos, estamos ainda em tendência de alta, clara. Esses resets aqui de sentimentos são extremamente positivos, sobretudo depois de uma alta sem parar aqui, ó, de mais de um ano. É lógico que ele ia vir fazer um pullback para depois, para eliminar os investidores varejo que são emocionados, que compram topo e vendem fundo, para depois aí sim os investidores profissionais pegarem e retomarem a tendência de alta. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Muito obrigado e até mais.